que você perdeu a esperança de ver o milagre acontecer na sua vida. Por quê? Primeiro, porque as circunstâncias são adversas. Segundo, porque já passou muito tempo e você diz, se Deus quisesse fazer, Ele já teria feito. Essa mulher precisava de um milagre para receber esperança de volta. E essa mulher então vai para Elias, e ele pede por água, e ela, mesmo sem esperança, é uma mulher boa, ela para atender a necessidade física, o que ela podia fazer é dar água a ele. E quando Elias exclama a ela de longe diz, olha, faz um bolo para mim. Olha o verso 13, é isso que eu quero que você olhe. Não tenha medo, diz o verso 13, vá para casa e faça o que disse. Se você tem uma caneta, sublinhe as próximas duas palavras, mas primeiro. Diga comigo, mas primeiro. Toda igreja, mas primeiro. Deixa eu ler novamente, quando chegar essas duas frases, essas duas palavras, eu quero que você fale bem alto. A proposta de Elias. Há um filme que saiu, e não é um filme muito bom, mas o título do filme antigo era Uma Proposta Indecente. A proposta de Elias, aos olhos naturais, era uma proposta indecente. A mulher não tinha nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A mulher não tinha esperança. Aos olhos do homem é uma proposta indecente. Mas olha o que ele diz, não tenha medo, igreja do Senhor, diga comigo, quando chegar naquelas duas palavras, vá para casa e faça o que disse todos juntos, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. E diz o texto, ela fez conforme Elias dissera. Para quem Deus se demonstra e se revela como um Deus, Jeová Jireh. Primeiro, para quem anda em obediência. Número 2, para quem anda em fé. E fé e obediência andam juntos. Fé sem obras é morta. Há pessoas que a primeira coisa que faz, quando não tem dinheiro, ela deixa de dizimar e ofertar. Eu conheço várias pessoas. E algumas pessoas não sabem como a igreja funciona. Eu não tenho nenhuma ideia de quem é dizimista ou não. As únicas pessoas que eu sei se são dizimistas ou não são os pastores da igreja, os membros da diretoria e os diáconos, somente. E, ultimamente, o staff da igreja. Por quê? Porque membro da diretoria trabalha na área de administração financeira, diáconos recolhendo ofertas, pastores pregando a palavra, staff recebendo o salário. Esses eu faço questão, não sei valor, mas faço a questão de receber um relatório da tesoureira da igreja e da secretária da igreja para saber se são dizimistas ou não. De vez em quando eu pergunto, e dê o relatório. Só quero que me responda sim ou não. Fora disso, eu não tenho nenhum acesso se um crente ou não é dizimista na nossa igreja, ou valores. Eu não tenho acesso a isso por escolha e por ordem da diretoria. Mas algumas pessoas, não sabendo isso, chegam para mim e falam assim, pastor, o senhor deve ter notado aí que eu não estou dizimando, mas porque as coisas estão ruins. Você deve estar notando aí que eu não estou dizimando. Você ofereceu uma informação que eu não precisava de saber. Muitas pessoas, quando as coisas ficam ruins, a primeira coisa que elas fazem, elas agem em desobediência e incredulidade. Quando a pessoa tem problema financeiro, problema de ordem espiritual, problema de ordem física, e elas ficam desesperadas, e elas quebram dois princípios que garantem a você a provisão de Deus. O princípio da obediência e o princípio da fé. Você e eu, nós não temos direito de exigir provisão de Deus se nós formos infiéis nessas duas áreas. Para quem Deus provê, para obediente.
e fiel, aquele que crê e que tem fé. Quantos podem dizer amém? Segunda pergunta, igualmente importante. O que Deus provê? Também tenho duas respostas para essa pergunta. Primeiro, Deus provê o que necessitamos. Preste atenção, porque essa resposta é importante. Deus provê o que necessitamos. Não necessariamente o que queremos. A proposta de Deus é: eu sou Jeová Jireh, e eu vou prover o que vocês necessitam. Para Abraão, a necessidade era de um cordeiro. Para Elias, era de mantimento. Para a mulher, era esperança de vida. E Deus proveu exatamente o que eles necessitavam. Deus promete, é a aliança dele, que ele vai prover o que você necessita, não necessariamente o que você quer. Número 2, Deus provê para nós, fisicamente, as nossas necessidades básicas. Ouça, não precisa de abrir Mateus capítulo 6, palavras de Jesus, a partir do verso 25, portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Verso 30, Jesus diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí Jesus diz algo lindo, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, aí está o princípio novamente, o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E a igreja pode dizer, amém. O que Deus provê? As nossas necessidades, primeiro, básicas, de ordem físicas. Segundo, Deus provê as nossas necessidades espirituais, perdão, graça, misericórdia. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? 1 João 1,9 diz, ele é fiel e justo para nos perdoar. Hebreus 4,16 diz, assim, aproximando-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus, então, provê para nós todas as nossas necessidades espirituais. Perdão, você precisa de perdão hoje. Você precisa de graça, misericórdia, alívio, paz, alegria. Ele provê para você. Você precisa das coisas básicas, como alimento, como moradia, trabalho. Ele provê para você, se você anda em fidelidade e anda em obediência. Terceira pergunta, que é igualmente importante. Quando Deus provê? E essa é importantíssima. Quando é que Deus provê? A resposta dessa pergunta levou algum tempo para mim chegar a ela, mas eu cheguei. Porque às vezes eu digo assim, Senhor, quando é que vai sair o seguro da igreja? Quando é que vai sair a bênção individual minha? Quando vai sair a sua bênção? Quando é que Deus provê? E a resposta que eu tive é muito interessante. Duas respostas também. Primeiro, Deus provê quando estamos em necessidade. Deus provê quando estamos em necessidade. Prova disso está, número 1, no caso de Abraão e Elias, Deus só trouxe a provisão no momento que eles precisavam.